Eu quero ministrar uma palavra ao seu coração, bem rápida. O tema da minha mensagem hoje vai ser a lagarta e a borboleta. Fala comigo, a lagarta, não é largata não, irmão, é lagarta. A lagarta e a borboleta. Romanos, quero ler com você Romanos capítulo número 12, verso de número 2. Romanos 12, 2. Um texto muito conhecido dos irmãos, todos praticamente já conhecem esse texto. 2022 é o ano da transformação. Deus vai transformar a sua vida, a sua casa, a sua família. Você vai viver um tempo extraordinário de Deus na sua vida, meu irmão. Deus é bom. Romanos 12, 12, a palavra do Senhor diz assim: e não vos conformeis com este mundo, ou com este século, mas transformai-vos, ou sede transformados, pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar, ou para que experimenteis, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Diga comigo, transformação. Sabe, queridos, quando eu olho para esse texto, a palavra que me chama a atenção é esta. Quando Paulo vira para mim e diz para você: transformai-vos. Transformai-vos. A palavra no original, transformai-vos, não é uma palavra que indica uma mudança qualquer. Não é uma palavra que indica, sabe, mudança de comportamento ou mudança de mentalidade. Não é isso. A palavra no original, ela fala metamorfose, que vem da palavra metamorfos, que quer dizer o quê? Uma mudança completa, inclusive, não só na forma, mas também na natureza e também na estrutura do ser. Então Deus quer que você se transforme. O Paulo está dizendo para mim e para você, nós devemos passar por um processo de transformação na forma, na natureza e na estrutura. Sabe, queridos, se perguntarmos aqui quem gosta de mudanças, poucas pessoas vão dizer que estão aptas a mudanças, que gostam de mudanças, porque ninguém gosta de mudar. Mudar gera esforço, mudar demanda você remover coisas antigas, mudar demanda você levantar os móveis, ver as sujeiras que estão por baixo. Então, praticamente, as pessoas não gostam de mudanças. E quando eu olho para essa palavra, metamorfose, me vem na cabeça a lagarta e a borboleta. Dois seres que a gente olha para eles pensando ser dois. Um ser que a gente olha para eles e acha um feio e o outro bonito. A gente acha um apavorante e a gente acha o outro maravilhoso. E se eu perguntar para você aqui, quantos de vocês gostariam de ser uma borboleta? Talvez a maioria de nós gostaríamos de ser uma borboleta. E diríamos: ah, pastor, eu prefiro ser uma borboleta do que ser uma lagarta. Lagarta é nojento, lagarta é feia, lagarta, não quero. O fato, irmãos, é que para chegarmos a sermos borboletas, para chegarmos no mais alto nível desse processo de transformação, nós precisamos de fato, de verdade, nos abrir o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Para quê? Para sermos transformados. Sabe, e nem todos vão conseguir isso. Nem todos vão conseguir passar por um processo completo de metamorfose.
muitos ainda continuarão sendo lagartas. E por quê, pastor? Já eu te falo. Paulo afirma que para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é preciso passar por essa metamorfose. Sabe, para borboleta virar borboleta, ela precisa passar pela metamorfose. Eu e você, se quisermos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos passar também por essa metamorfose. Então, nós podemos fazer uma metáfora. Nós podemos, então, nos compararmos a uma lagarta e podemos também nos comparar a uma borboleta. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Agora, o fato é que muitas lagartas nunca se transformarão em uma borboleta. Por quê, pastor? Porque no inverno, no frio, as lagartas têm dificuldade em passar por esse processo de metamorfose. No frio, as lagartas, elas não conseguem, na sua maioria, desenvolver esse processo para se tornarem borboletas. Então é fato que não são todas que se transformam em borboletas, e não são todas que ficam bonitas. Você está aí, diga amém. E nós, se formos frios, também nunca conseguiremos passar por esse processo. Qual é o nome que se dá, Isaías, a essas lagartas que não se transformam em borboletas? O nome correto é: eles se tornam insetos anômalos. Você está aí? Vocês estão bem concentrados, né? Essas lagartas que não se transformam em borboleta não são lagartas e nem borboletas. Elas se tornam insetos anômalos. Com isso também eu posso afirmar, posso comparar e dizer que um cristão que vem para a igreja que não é quente, que não entra nesse processo de metamorfose, de transformação. A lagarta por causa do frio, o cristão por causa da frieza espiritual. Também se torna um cristão anômalo. Agora, pastor, alguém vai dar um grito e perguntar: pastor, o que é ser anômalo? Ninguém quer saber. Anômalo quer dizer alguém anormal, estranho e irregular. Eu entendo então que se você vem para a igreja assistir um culto, se torna membro do corpo de Cristo e também de uma igreja local, e se você não passa por esse processo de transformação, por causa da sua frieza espiritual, você vai viver a sua vida inteira dentro do corpo de Cristo como alguém anormal, como alguém irregular, como alguém, sabe, estranho, ou melhor dizendo, com defeito na sua natureza, na sua forma. Meu Deus do céu. E na sua estrutura. Cristãos frios são como lagartas em tempo de inverno que não conseguem se desenvolver na sua plenitude.
Estou certo, dona bióloga? Pastor, e quem está na igreja que pode ser comparado como um cristão anômalo? Vários, mas nós poderíamos citar os murmuradores. Coloca para mim no telão, fazendo favor, Números capítulo 14, verso de número 26. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. 30. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Então eu percebo que um cristão anômalo, um cristão que não se desenvolve, que não passa por um processo de transformação, ele não consegue viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele não consegue entrar na terra prometida, ele não consegue desfrutar daquilo que Deus tem para ele. Por quê? Porque murmura. Tem gente que murmura porque ensaia demais. Tem gente que murmura porque não toca. Tem gente que murmura porque toca demais. Tem gente que murmura porque o ar-condicionado está quente. Tem gente que murmura porque o sol está quente. Aí se chove, a chuva está chovendo demais. Tem gente que murmura por qualquer coisa. Tem gente que murmura por qualquer coisa. Ei, querido, eu quero dizer algo para você. Um cristão que murmura, ele é anômalo, ele não é normal, ele é estranho, ele não consegue desfrutar daquilo que Deus tem para ele. Não reclame da sua esposa, não reclame do seu marido, não reclame dos seus filhos, não reclame, sabe, do seu emprego. Cada um tem o que merece. Posso ouvir um amém? Amém. Um cristão anômalo, ele murmura contra tudo e contra todos. Posso dizer também que um cristão anômalo é aquele que semeia contenda entre os irmãos. O que semeia contenda entre os Provérbios 6,16. Coloca aí, por favor, Maria Eduarda. Provérbios 6,16. Estas 6 coisas aborrece o Senhor. A 7ª, a sua alma abomina. Estas 6 coisas aborrecem ao Senhor. E a 7ª, a sua alma abomina. Deus detesta, Deus quer ver longe, Deus sente enjoo, Deus sente náuseas. Versículo 17. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam para correr ao mal, a testemunha falsa, que profere mentiras. 7º, e o que semeia contendas entre os irmãos. Essa pessoa é um cristão anômalo. Ela está na igreja, ela está frequentando um ambiente, mas para Deus ela não sofreu um processo de transformação. Ela não passou pelo processo de metamorfose. Ela é alguém estranho. Na sua natureza, na sua estrutura e na sua forma, ela não está de acordo com aquilo que ela deveria estar. Eles sabem de tudo. Esses cristãos aqui, eles sabem de tudo.
porque eles perguntam de tudo para todos. Eles perguntam da vida de todos para todos. Eles querem saber e eles dão conta de todas as coisas. Eles são bons para dar palpite na vida dos outros. Eles são bons para dar palpites na vida das pessoas. Eles são bons para dar conselhos construtivos, mas eles nunca construíram nada. Eles são bons para mostrar o caminho, mas eles mesmos estão perdidos e não sabem onde estão. Sabe, querido, cuidam de tudo, menos da sua própria vida. Ainda bem que eu ouvi um amém aqui. Pessoas que estão assim são anômalas. São frios, são calculistas, sabem falar escondido, sabem falar mal das pessoas, como falavam de Moisés nas tendas. Se reúnem nas tendas, se reúnem nas mesas. Cristão anômalo, que não sofreu um processo de transformação, tem relacionamentos superficiais. Você pode perceber que aqueles que murmuram, que semeiam contenda, que têm olhos altivos, língua mentirosas, eles têm relacionamentos superficiais. Provérbios 28:12 diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Pastor, fulano não prospera, e eu observo muito bem as pessoas na igreja que andam comigo. Pessoas que sentam na minha mesa, pessoas que comem comigo, pessoas que viajam comigo, pessoas que vão a um curso comigo, pessoas que, frequentam a igreja comigo. Eu olho para a vida de algumas delas, elas não prosperam. Sabe por quê? Porque ainda que estejam próximas, elas são mentirosas e estão distantes nos seus relacionamentos, são superficiais. Só fala o que convém falar. Pergunta aí, pastor, o senhor está bravo? Não, é culto de ceia. É a primeira palavra do ano de transformação. Tranquilo? Tranquilo. Pastor, logo hoje que eu trouxe um visitante, ele vai entrar na igreja já sabendo que ele precisa passar por um processo de transformação. Você que é bem-vindo, seja bem-vindo. Eles não se expõem, não mostram as suas fragilidades e fraquezas, e por isso caem. Não gostam de se expor, não gostam de ser vulneráveis. Não gostam de mostrar as suas fraquezas. A conversa é sempre a mesma. Ninguém manda na minha vida, nem você mesmo, porque você é dominado por esse mal, por essa artimanha maligna chamada superficialidade. Pessoas anômalas não se envolvem com a causa comum da congregação ou da organização, porque são egoístas. Para elas, o bem comum e eu. Onde eu fico? Qual é o meu cargo? Qual é a minha parte? Ei, querido, deixa eu dizer algo para você. São pessoas como Corá, Datã e Abirão, que estão pensando
não vou ler o texto que é muito grande, que estão pensando simplesmente em ocupar lugares que não lhe pertencem, que querem ocupar espaços onde não foi chamado, querem trazer para si algo que Deus não deu. São como os 10 espias, que em vez de motivar a congregação e dizer: vamos, nós vamos entrar na terra prometida, vamos, a terra é nossa, diziam: não vamos não, o negócio não é para nós não, lá tem muito gigante. Um cristão anômalo, querido, ele não está preocupado se a empresa vai bem, ele não está preocupado se a igreja vai bem, ele não está preocupado se os filhos vão bem, se a esposa vai bem, se o marido vai bem, se o pastor vai bem, se o líder vai bem, não. Ele está preocupado com ele. Só pensam no bem-estar deles. Sabe, querido, pessoas transformadas são como borboletas lindas que encantam o ambiente e embelezam a vida de outras pessoas. Diga para o seu irmão, diga para ele, fala para ele assim, ó: você não é anômalo. Diga para ele, fala assim, ó: você é uma linda borboleta. Pessoas, vou ler novamente, porque é tão bonita essa frase, eu achei tão linda ela. Pessoas transformadas são como borboletas lindas que encantam o ambiente e embelezam a vida de outras pessoas. São abençoadoras. Sua boca, sabe, é aberta para profetizar, para abençoar, para liberar palavras de afirmação, para liberar a bênção do Senhor. Pessoas como borboletas, elas viram e dizem assim: olha, você vai conseguir, olha, você está bonito, você pode estar gordo, feio, descabelado, mas a pessoa diz: olha, você está lindo, você está maravilhoso, você é maravilhosa, você vai vencer, você vai romper. Pessoas como borboletas, elas encantam, elas embelezam, elas motivam, ela faz com que outras pessoas queiram voar. A boca delas é como um manancial de água viva. Quando ela abre a boca, parece que a gente fica encantado, a gente fica assim, sabe, deslumbrado, porque as palavras trazem sabedoria, porque as palavras trazem conhecimento, porque as palavras trazem verdades. Ah, querido, você é como uma borboleta. Você nasceu, sabe, para levantar pessoas, para embelezar pessoas, para empoderar pessoas. Você nasceu para embelezar o jardim de pessoas. Ah, querido, você é único. Você é um abençoador. Pessoas como borboletas, elas promovem a unidade. Pessoas como borboleta, elas ajuntam. Elas trazem para perto de si. Sabe, pessoas como borboletas, elas estão sempre promovendo, sabe, o amor, o carinho, a compreensão, a misericórdia. Fulano errou, pega uma pedra. Não, a borboleta vai lá e fala assim: pega ele, traz ele para cá. Vamos abraçar ele, vamos curar ele, vamos colocar azeite, vamos colocar vinho, vamos sarar a ferida. Que ferida é? Não sei, mas eu vou sarar. Pessoas como borboletas promovem a unidade no casamento, promovem a unidade nos filhos, promovem a unidade na igreja, promovem a unidade no ambiente de trabalho. Jesus disse assim, ó: aquele que não está comigo, aquele que não ajunta, ele espalha. Pessoas como borboletas têm relacionamentos profundos, porque são transformados por uma ferramenta chamada
discipulado. Discipulado. Pessoas como borboletas, elas estão intimamente ligadas a outra pessoa. Elas estão intimamente ligadas a um grupo, intimamente ligadas a uma denominação, intimamente ligadas a um líder, intimamente interligados a outros que os farão crescer. Talvez você é uma lagarta e precisa cair na mão de uma borboleta. Aqui tem muitas borboletas para te fazer bonitas como elas. Aqui tem muitas borboletas para te fazer voar como elas. Então abra o seu coração. Jesus andava com os discípulos quase que 24 horas por dia. Era um relacionamento aberto. Pedro saca uma espada, corta a orelha de alguém. Jesus fala: calma, Pedro, não é assim. Jesus está indo para Samaria e o povo samaritano não recebe Jesus. E eu acho que Pedro vira e fala assim: o senhor quer que eu ore e mande descer fogo do céu e mate todo esse povo aí? Jesus falou para ele: você não sabe de que espírito você é? Irmãos, nós fomos chamados para termos relacionamentos profundos. Nós fomos chamados para abrir o nosso coração. Nós fomos chamados para receber ajuda e para ajudar. Nós fomos chamados para levar as cargas uns dos outros. Nós fomos chamados, sabe, queridos? Nós fomos chamados para transformar pessoas em borboletas através do discipulado. Pessoas como borboletas se envolvem com as causas do reino, da congregação, são altruístas e não egoístas, são solidárias, ajudam, carregam a cruz, suportam. Um dia, um pastor veio pregar aqui e ele disse assim: a palavra do Senhor diz que a gente deve suportar uns aos outros. Suportar uns aos? E aí eu dizia para minha esposa assim: eu tenho que te suportar. Aí eu dizia para o irmão: eu preciso te suportar. E aí ele falava assim: fala para o seu irmão, você precisa me suportar. Eu preciso te suportar. E aí ele encerrou a frase dizendo assim: mas não é suportar, irmão, de aturar, não. Porque tem pessoas que você não precisa aturar. O apóstolo Paulo diz que tem pessoas, tem cristãos anômalos que você não deve nem cumprimentar. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. O apóstolo Paulo diz: tem alguns cristãos anômalos que você não deve nem passar perto dele. E aí eu falei: o que é suportar então, pastor? Ele falou assim: ó, é dar suporte. Então você vai suportar o seu irmão é dando suporte. Fala um amém aí, irmãos. Vocês parecem que sumiu. Suportar é dar suporte também. A Bíblia diz: é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro dá suporte, levanta. É por isso que a Bíblia diz: ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, em unidade, suportando, dando suporte uns aos outros. Pessoas como que borboletas, elas se envolvem com as causas do reino, da congregação. Elas são altruístas, elas pensam num todo, elas pensam no corpo. E por último, pessoas como que borboletas perdoam. Perdoam. Pastor, mas eu tenho que perdoar.
Quantas vezes? Jesus falou 70 vezes 7. Mas o Salmo 23 diz o seguinte: perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos ofenderam. O perdão de Deus para você está condicionado ao perdão que você dá a outros. Me perdoa, Senhor, assim como eu tenho perdoado. Quem te feriu em 2021? Quem te magoou? Quem destruiu a sua alma? Quem jogou pedra no seu caminho? Quem te fez tropeçar? Não entre 2022 adentro, carregando nas costas alguém que não compensa carregar. Olha o que eu vou te dizer. Eu estava almoçando em casa e nós começamos a conversar de um assunto. E esse assunto caiu em outro. E esse assunto de outro caiu numa pessoa. Caiu no quê? Numa pessoa. Porque a pessoa estava relacionada ao assunto. E quando tocou o nome da pessoa, um falou, o outro falou, e eu disse assim: vamos parar a conversa? Todo mundo olhou para mim. E eu disse assim: essa pessoa não merece estar na hora mais importante do nosso dia, o momento da comunhão. Por que conversar de alguém numa mesa que não compensa? Por que ir para a cama, deitar com alguém que te feriu, que te machucou? Talvez na sua cama está dormindo você, seu marido ou sua esposa, e mais um monte de gente que você não perdoou. Sabe, meu irmão, eu estou aqui para dizer algo para você. Está na hora de passar uma borracha em cima disso. Está na hora de você perdoar. Pastor, é difícil. Quem falou que ia ser fácil? Pastor, eu não consigo. Isso é uma decisão, não é um sentimento. Está doendo, vai doer. Quando que vai sarar, pastor? Quando você abrir o seu coração para alguém e receber oração, porque a Bíblia diz, e agora eu esqueci o versículo: orai uns pelos outros, para serdes curados. Lembrei, é curado mesmo, né? Orai uns pelos outros, conversai uns com os outros. Abra o seu coração com um cristão borboleta e diga para ele: eu preciso desabafar. E depois que você desabafar, você vai receber uma oração no discipulado e você vai sair dali leve. Não durma com pessoas, não coma com pessoas, não ande 2022 com pessoas que te feriram. Abre o seu coração, perdoa, porque o que Deus tem para você é bom, perfeito e agradável. Eu quero te fazer uma pergunta. Sinceramente, hoje, você é lagarta ou borboleta? Não fale nada. Não responda para mim e nem para o outro. Responda na sua mente. Se você olhar para o seu lado, essa pessoa que está do seu lado, você a vê como borboleta ou como lagarta? Se você é borboleta, não ande com lagartas, a menos que você esteja ali
para transformá-la e ela queira passar por um processo de transformação. Porque se elas não quiserem, elas vão destruir a sua beleza, elas vão podar as suas asas, elas vão destruir o seu brilho, elas vão destruir sua beleza, seu brilho, seu encantamento, vão te tornar frias como elas. Se você é borboleta, entenda uma coisa: você nasceu para embelezar o jardim de muitas pessoas, levar a vida a outros jardins, encantar a vida das pessoas com a sua nova forma, com a sua nova estrutura e com a sua nova natureza. É por isso que a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, passou ou deverá passar por uma metamorfose. As coisas velhas ficarão para trás e tudo se fará novo na sua vida. Feche os seus olhos, eu quero orar por você.